página 98 a 101, certo? Na 98 e na 99, vocês leram uma entrevista que foi concedida por uma menina chamada Vitória, que ela conta sobre várias coisas da vida dela, principalmente a história dela com relação à mãe, à avó, e tem algumas outras perguntas sobre o futuro, sobre como, né, a vida de criança, certo? Então, o texto, né, vocês já leram, na 98 e na 99. Então, só relembrando, por que esse texto é chamado de entrevista? Justamente porque eu estou entrevistando alguém, neste caso a Vitória. Nós fazemos, quem faz a entrevista é chamado de entrevistador, quem responde essa entrevista é chamado de entrevistado. As perguntas, geralmente elas estão escritas em negrito, até em destaque, e as respostas não, até para nós termos bem essa divisão do texto, tá? E sempre no início do texto, deixa eu colocar ele aqui, sempre no início do texto nós temos uma introdução, onde nós falamos um pouquinho sobre quem será entrevistado, o porquê que ele foi escolhido, tá? Então vamos à correção das nossas atividades. Aqui na 102, deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Isso. Aqui na 102 pergunta assim, ó, qual é a função de uma entrevista? Então, a entrevista permite conhecer melhor a pessoa entrevistada ou saber mais sobre determinado fato ou assunto dos quais ela detém informação. Como assim? Eu posso fazer uma entrevista, por exemplo, com o Cristiano Ronaldo e eu posso ter dois objetivos diferentes. Ou falar com ele sobre o assunto futebol, que é um assunto que ele detém muito, né? Ou falar exatamente sobre a pessoa dele. Por que será que nós faríamos uma entrevista sobre o Cristiano Ronaldo? Porque ele é um jogador extremamente famoso, um dos melhores do mundo. Então, eu teria dois objetivos diferentes se eu quisesse entrevistá-lo. Ou falar sobre a vida dele, sobre a carreira dele, ou realmente falar sobre futebol, até porque ele, sendo um dos melhores do mundo, ele conhece muito bem do assunto, certo? Quem geralmente lê entrevistas são as pessoas que se interessam no assunto que foi tratado na entrevista ou se elas ficam interessadas sobre o entrevistado. Então, novamente, né, quando eu leio uma entrevista, eu quero saber sobre o assunto daquela entrevista. Ou eu gosto muito da pessoa com a qual ela foi entrevistada. Tá? Por que algumas pessoas são escolhidas para serem entrevistadas? Gente, porque tem algo para contar que pode ser de interesse de outras pessoas. Ou elas contarão sobre alguma descoberta, sobre algum estudo, sobre algumas coisas importantes, ou contarão sobre a própria vida. Então, claro, né, que nem todas as pessoas são entrevistadas. Depende muito do assunto da entrevista. 3. Ah, tá, perdão, ali a C, ó. Onde podemos encontrar entrevistas? A gente tem vários veículos de publicação. Na TV, no rádio. Não esqueçam que TV e rádio, que nós estamos falando de oralidade, tá? Sites, jornais, revistas. Aí sim nós já estamos falando do texto impresso. Até porque a entrevista ela pode ser tanto oral quanto escrita. Não tem, né? Não tem um gênero assim específico. Ela pode ser oral ou ela pode ser escrita, tá bom? Então, na 3, nas entrevistas impressas ou nas virtuais, isto é, as que são publicadas na internet, as perguntas do entrevistador e as respostas dos entrevistados são caracterizadas de maneira diferente. Lembra que eu comentei com vocês agora há pouco? Por que você acha que isso acontece? É justamente para facilitar essa diferenciação entre perguntas e respostas. Se elas não tivessem essa formação aqui, ó, essa formatação assim, ó, a pergunta em negrito e depois a resposta, seria muito fácil nós confundirmos. Algumas revistas ainda vêm assim, ó, repórter e o nome da pessoa, para melhorar ainda mais a nossa compreensão, tá? 4. Na frase abaixo do título dessa entrevista é reproduzida uma fala do entrevistado ou do entrevistador? Do entrevistado.
Sublinhe a frase, na frase a parte que confirma a nossa resposta. Então, vamos lá. Ó, diz Vitória. Então, essa frase aqui, quem falou foi a Vitória, que ela, né, está marcando aqui, que é a nossa comprovação. Por que que eu sei que foi alguém que falou? Porque ela está entre aspas, então eu estou escrevendo, estou copiando a fala de alguém, tá bom? Continuando. Que pontuação foi usada? Acabei de falar, foram as aspas. Por meio de uma entrevista, é possível conhecer muito da personalidade do entrevistado. Nesta entrevista, a Vitória mostrou ser o quê? Amorosa com a família, determinada a conquistar seus objetivos por meio do estudo e uma pessoa que se orgulha do estado e que passou grande parte da infância. Tá? Então são essas três opções: a primeira, a terceira e a última. Nessa entrevista foram conservados traços da linguagem oral no momento da transcrição da entrevista. Encontre e escreva os exemplos de marcas de oralidade. Aqui nós temos vários. Nós temos no caso, né, pro, tipo, vó. Por que será que essas marcas de oralidades elas foram mantidas na entrevista? Gente, justamente porque quando eu estou transcrevendo uma entrevista, eu preciso transcrever exatamente como a pessoa falou, até para dar essa veracidade, para dar verdade, para mostrar que aquelas respostas realmente foram dadas, neste caso, pela Vitória. Então, uma criança, né, de 11 anos, ela fala muito tipo, no caso, né, vó. E quando a entrevistadora ela transcreve essa entrevista e ela deixa essas palavras, ela faz exatamente com essa intenção, para demonstrar a veracidade daquelas respostas, tá bom? Se ela tivesse alterado, se ela tivesse retirado, eu poderia muito bem dizer, eu não sei não se esse texto é verdade, porque uma criança de 11 anos não fala exatamente assim. Tem diferença, né, gente? Uma criança falando e um adulto falando, até pelo grau de escolaridade, pela idade como um todo, tá bom? Então vamos a 7. É importante que o entrevistador prepare com antecedência as perguntas que fará o entrevistado? Com certeza. Por quê? Porque ele precisa conhecer o assunto sobre o qual fará as perguntas e também alguns fatos da vida do entrevistado, para ter claro o que vai perguntar. Por exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo lá do Cristiano Ronaldo, tá? Gente, eu preciso conhecer um pouquinho da vida dele antes de fazer uma entrevista com ele, até porque, assim, se nós fôssemos fazer a entrevista hoje com ele, pensem quantas entrevistas ele já deu, né, ao longo da sua carreira. Então, eu poderia perguntar coisas que ele já respondeu, e ele poderia dizer assim: nossa, meu, essa pessoa nem pesquisou para ficar perguntando de novo isso. Né? Então, com certeza, o entrevistador ele se prepara com muita antecedência e escolhe exatamente essas perguntas que ele fará ao entrevistado. Não são perguntas aleatórias, tá bom? 8. Marque a entrevista, a alternativa, perdão, que completa adequadamente a frase. Em uma entrevista, os fatos relatados pelo entrevistado são reais. Né? A entrevista ela faz parte desse mundo real, tá bom? Observe a pontuação do texto e responda. Em que situação foram usados pontos de interrogação? Foram usados nas perguntas, justamente porque é uma pontuação que ela demonstra pergunta, tá? Que pontuação foi usada no final das respostas da pessoa entrevistada? Ponto final. Por quê? Para encerrar as declarações, para terminar a frase dela. E aqui é legal que nós temos um lembrete das pontuações, tá? Frase afirmativa, nós usamos o ponto final, justamente para indicar que essa frase está terminando. Frase interrogativa, nós usamos o ponto de interrogação. Frase negativa, nós também utilizamos o ponto final. E frase exclamativa, nós usamos o ponto de exclamação.
quando eu quero indicar uma surpresa, um espanto, um susto, né? A pessoa está exclamando, está gritando às vezes, nós colocamos o ponto de exclamação também, certo? Então, essas foram as atividades que vocês fizeram. Espero que vocês tenham acertado, ou se não acertaram, né, que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.